Salve para você que não é gado! Hoje vamos começar a falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida e que quase ninguém entende, que são as chamadas teorias políticas da modernidade, ou seja, o liberalismo, o socialismo e a chamada terceira teoria política, que abrange o fascismo e os nacionalismos do século XX. Mas antes de começar, eu peço que você já deixe seu like aqui embaixo para ajudar o nosso canal. Esse vídeo é o primeiro de uma série de 3 vídeos sobre as teorias políticas modernas, onde vamos esclarecer as diferenças entre esses 3 projetos políticos. Segundo o autor russo Alexander Dugin, a primeira teoria política da modernidade teria sido o liberalismo, que se caracteriza por entender o indivíduo como sujeito e protagonista da história. Os liberais se basearam em descobertas da astronomia e da física e também no direito contratualista para defenderem um regime que respeitasse a vida, a liberdade e a propriedade de seus governados, que, de acordo com os liberais, teriam direitos naturais a isso tudo. Aliás, para quem quiser se aprofundar na evolução da filosofia política na Europa e no contratualismo, eu vou deixar um vídeo sobre isso tudo aqui no card. As ideias do liberalismo foram publicadas pela primeira vez em 1689 na obra Ensaio acerca do Entendimento Humano, do contratualista John Locke. Já o liberalismo econômico surge muito tempo depois, na segunda metade do século XVIII, com Adam Smith e os fisiocratas franceses. De modo que o liberalismo político já existia bem antes do liberalismo econômico. E também que a abertura econômica nem sempre é sinônimo de política econômica liberal, já que em países como Arábia Saudita e China, a abertura econômica é dirigida por estados autoritários que rejeitam os princípios do liberalismo ocidental. O que não significa que um estado liberal não possa ser autoritário, como nós vamos falar a seguir. Eu falo mais sobre os princípios do liberalismo clássico no vídeo que diferencia a direita da esquerda, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Mas, voltando ao liberalismo econômico, ele nunca foi consenso entre os liberais, nem mesmo entre os liberais de direita, ao contrário do que dizem os neoconservadores. Aliás, a ala mais à direita do liberalismo é chamada de bonapartista, e foi inaugurada pelos apoiadores da família Bonaparte, que inaugurou um modelo de governo liberal ao seu próprio estilo na França do século XIX. O bonapartismo não nega os direitos naturais defendidos por Locke nem os princípios gerais do liberalismo para a maioria dos cidadãos, mas, por outro lado, considera legítima a violação das liberdades individuais e desses direitos naturais, se for para defender as instituições do liberalismo. Desde a Revolução Francesa, o bonapartismo chegou ao poder em vários países, sendo chamado de diferentes nomes de acordo com a localidade, mas sendo conhecido genericamente como ideologia da segurança nacional. Os governos bonapartistas apelaram para a censura, ditaduras, golpes e perseguições políticas, primeiro no século XIX contra os absolutistas e apoiadores dos Bourbon na Europa, e depois no século XX contra o comunismo e a influência soviética em países da América Latina, como o Brasil. Nessa época já bastante influenciado pelo positivismo e sempre justificando o autoritarismo com a ideia de defesa da ordem, que no século XIX já era defendida pelo imperador da França, Luís Bonaparte. Essa ideia era criticada por Marx, dizendo que a única ordem que o governo dele defendia era a ordem imposta pela classe burguesa sobre o proletário. Nesse sentido, o bonapartismo é a ideologia liberal mais próxima do fascismo, por isso muita gente faz confusão. Sendo que o bonapartismo usa o autoritarismo em defesa do liberalismo, enquanto o fascismo usa o Estado para perseguir os liberais. No outro extremo do liberalismo existe a social-democracia, que seria a ala esquerda do liberalismo. Essa corrente foi influenciada pelos socialistas reformistas, que criaram a primeira e a segunda internacionais socialistas com os marxistas. Mas, ao contrário dos marxistas, os keynesianos e social-democratas acreditavam que o trabalhador poderia tornar o capitalismo mais justo e inclusivo, através da democracia, da organização sindical e da intervenção do Estado na economia a favor do bem comum, sem necessidade de abolir a burguesia. Porém, desde uma perspectiva duginista, tanto liberais econômicos quanto social-democratas e bonapartistas podem ser considerados liberais, já que todos entendem o indivíduo como sujeito e protagonista do processo histórico e reafirmam o projeto iluminista. E é importante lembrar isso, já que ao longo da história o liberalismo passou por tantas divergências internas que atualmente só os liberais econômicos se consideram liberais. E é por isso que os liberais de direita confundem socialismo reformista com comunismo e os liberais de esquerda confundem bonapartismo e neoconservadorismo com fascismo. Isso porque o liberalismo se diversificou de tal modo e seus princípios se tornaram tão óbvios para os liberais e para os ocidentais que atualmente um liberal não reconhece outro liberal que seja de uma vertente diferente da sua.
Mas apesar de suas divergências internas e de seus inimigos externos, a primeira teoria política conseguiu vencer a Alemanha e o fascismo na Segunda Guerra Mundial e depois os regimes socialistas no fim do século XX, conseguindo se impor como doutrinas de governo na maioria dos países do mundo e nos 5 continentes habitados. Isso até entrar em crise em 2008. Aliás, eu exploro melhor essa questão no vídeo sobre a teoria do terceiro totalitarismo de Dugin, que eu também vou deixar aqui na descrição. Esse, como eu falei, é o primeiro de uma série de 3 vídeos. O próximo vídeo, que será sobre marxismo, será postado aqui na tela final depois que for publicado. E também vou deixar a playlist com a série completa na descrição aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes, ative o sininho e fique ligado no isentão. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake